Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Hoje nós teremos nosso primeiro encontro de recuperação do primeiro trimestre. Nesta aula nós vamos conversar, nós vamos relembrar os conteúdos relativos a poder e à política. Então se assentem aí nos teus lugares e eu desejo bons estudos e boa revisão a todos. Bom dia, pessoal. Eu sou a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dar um informe relativo à realização da nossa primeira avaliação, a A1, que no caso da disciplina de Sociologia, equivale a uma avaliação especial. A nossa A1 vai acontecer na semana 9, ou seja, na semana que vem. Eu peço que vocês fiquem muito ligados no calendário e cronogramas que forem sendo disponibilizados no site do colégio e ou no AVA, para que vocês não percam essa atividade, tudo bem? Lembrando que os conteúdos que serão avaliados nessa prova são aqueles que nós vimos durante o nivelamento. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso algo não tenha ficado bem compreendido, vocês podem retornar lá no AVA, no bloco do nivelamento, podem assistir às aulas novamente. E lembrando que sempre eu estou à disposição para tirar dúvidas de todos vocês. Fechado o informe, vamos para a nossa aula. Bem, pessoal, o assunto, o objeto conhecimento da nossa aula de hoje é política. A palavra poder, o termo poder, como nós vimos durante as nossas aulas, possui vários significados e várias aplicações. Para a sociologia, é muito importante que a gente perceba o poder como uma relação social. E ela é uma relação social de um tipo específico. Ela é uma relação social que tem por objetivo determinar ou influenciar o comportamento de outra pessoa. Como vocês já estudaram anteriormente na nossa disciplina Relação Social, dentro do conjunto de conceitos weberianos, é uma situação em que acontece uma ação social, uma ação com sentido orientada para outra pessoa, e esta ação encontra reciprocidade, encontra conformidade, encontra devolução. Então, relação social é uma ação com reciprocidade. Essa reciprocidade, para a sociologia, diz respeito, portanto, ao acatamento, à execução de uma ordem, de uma influência sobre um comportamento. Aqui na imagem, nós temos a representação de um sujeito A, impondo aqui o dedo em riste, né, orientando, determinando a reação, o comportamento do sujeito B, que está abaixado. Aqui a gente tem uma relação de poder. Poder, para Weber, é toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, pessoal, para o Weber, qualquer chance que a pessoa tenha de se impor em uma relação social, de ser o sujeito A, lembra lá da tela anterior que nós vimos, sujeito A, sujeito B, qualquer chance que a pessoa tenha de ser o sujeito A é uma relação de poder,
tá? A gente tem uma relação de poder sendo imposta. O Weber, ele vai se debruçar sobre a questão de quem emite a ordem, né? De quem se coloca como sujeito A, sendo esta questão uma questão de autoridade. As formas de exercício do poder são basicamente três. Quem estabelece e nos orienta a essa leitura é o filósofo italiano Norberto Bobbio. Vamos recapitular quais são essas três formas de exercício de poder. Nós temos uma forma de exercer o poder que se baseia pela posse, pela coação via os bens materiais, via o dinheiro. Este é o tipo de poder econômico. É uma relação muito presente, por exemplo, entre patrões e empregados. Um segundo tipo de poder, de forma de exercício de poder, é aquele que se baseia na manipulação das ideias, na formação de ideias e consensos que são passados pelas instituições, algumas instituições, pela mídia, essencialmente, até por via academia, quando nós falamos de intelectuais. Este é o poder ideológico. Por fim, nós temos uma forma de exercer o poder, que é aquela que é típica do âmbito do Estado, da gerência do Estado, que é o poder político. Esta noção de poder político é fundamental para que a gente entenda o nosso conceito maior, o nosso conceito maior da aula de hoje, que é o conceito de política. Então vamos lá, pessoal. O poder político é aquele que diz respeito à criação de consenso sobre uma coletividade. Quem detém o poder político, ou seja, quem detém o poder consensual sobre uma coletividade no âmbito do Estado, essencialmente são os atores de governo, correto? Então, esses atores de governo, essas pessoas que detêm o poder político, podem usar a força para manutenção de consenso em uma coletividade. Este é um fator que vai diferenciar o poder político dos demais poderes.
Como o poder é uma relação social e como a gente usa os conceitos weberianos para que a gente alcance a outra ponta, né, a ponta do sujeito B, a gente precisa entender o conceito de dominação, que para o Weber é a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato, que pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Então, prestem atenção. Poder, para Weber, é mandar, é impor. Dominação é obedecer. Então, a relação de poder ela só tem um sucesso total quando o sujeito B obedece. A gente tem ali posta, portanto, uma relação de dominação. Weber constrói 3 tipos de dominação, 3 tipos que ele vai considerar legítimos. Dominação na forma pura. Podemos também encontrar as terminologias relativas a 3 fundamentos puros de autoridade, que são os tipos de dominação. O primeiro tipo weberiano, vocês devem estar lembrados do que é um tipo para Weber, é a dominação tradicional. A dominação tradicional, como o próprio nome indica, é aquela que vem da tradição. A obediência se dá por motivos de hábito, porque tal comportamento já faz parte dos costumes. Então, a autoridade é tradicional. É a relação de dominação enraizada na cultura da sociedade, por exemplo. Presta-se obediência à pessoa por respeito em virtude da tradição, de uma dignidade pessoal que se julga sagrada. Exemplo, na família, quando a gente tem as relações de obediência entre pais e filhos, a gente pode ter em comunidades tradicionais a liderança ao mais antigo, ao ancião. A gente tem na igreja, por exemplo, né, o respeito ao padre ou ao papa, que é o líder máximo da igreja católica, por exemplo. A gente tem dominações que são tradicionais, a dominação que se assenta pela tradição. O segundo tipo de dominação weberiano é a dominação carismática. É um tipo de dominação bem peculiar. Weber classifica esta dominação como instável, porque ela se baseia na autoridade de uma pessoa, de um personagem. A relação se sustenta pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder. Essas qualidades podem ser tanto dons sobrenaturais, há uma acreditação de que há dons sobrenaturais, quanto a coragem e a inteligência inigualável. Podemos tomar como exemplo qualquer grupo religioso centrado na figura do profeta, que apenas por meio de suas habilidades e conhecimentos pessoais, sem o uso da força, consegue arregimentar um grande número de seguidores. Prestem atenção, pessoal. Dominação carismática, para Max Weber, é a dominação que vem do carisma. E o carisma aqui não é a pessoa legal, não é a pessoa engraçada, não é a celebridade. O carisma é aquele que emana da pessoa que tem o dom da graça. O carisma é um dom para o Weber. É excepcional, não é qualquer pessoa que é carismática. Por isso que ele é considerado como um líder. E nesse líder, as pessoas, né, os súditos, vão reconhecer inúmeras habilidades, dons de salvação, habilidades de comunicação, de persuasão. Então, o líder carismático é aquele que consegue persuadir, que consegue mobilizar muitas pessoas pelo seu discurso, pelas suas características. Quando há qualquer processo de quebra de confiança, as pessoas deixam de se sujeitar, né, às falas, às imposições, às vontades desse líder carismático. Por isso que o Weber vai dizer que é um tipo de dominação que é mais instável. O terceiro tipo de dominação weberiano é a dominação racional legal,
ou apenas dominação racional, ou apenas dominação legal. Vocês vão encontrar essas terminologias de forma misturada ou diferenciada em diferentes fontes de consulta, tá bom, pessoal? Mas ambas querem dizer a mesma coisa. A dominação que vem do processo racional, a dominação que vem das leis. É isso que quer dizer dominação racional ou legal. Nesse tipo de relação, um grupo de indivíduos submete-se a um conjunto de regras formalmente definidas e aceitas por todos os integrantes. Essas regras determinam ao mesmo tempo a quem e em que medida as pessoas devem obedecer. A burocracia é o tipo mais puro desta dominação, de acordo com o Weber. Alunos queridos, um exemplo que é bem próximo de vocês, de dominação racional legal, é o guia do aluno. Não é mesmo, pessoal? No guia do aluno vocês não têm listados, né, os comportamentos, a forma de apresentação de vocês, não está tudo escrito? Então, se está escrito, se está normatizado, a gente tem processo racional de dominação. Dominação que é legal, dominação que é das leis. Um exemplo dessa dominação, além do guia do aluno, é o do empregado que acata as ordens do superior de acordo com o que está no seu contrato de trabalho. Então, eu sou professora de sociologia, por exemplo, eu fui contratada para dar aulas de sociologia e não de matemática. E eu vou me sujeitar ao que está escrito no meu contrato, há uma relação ali que é legal, que está pautada pelo uso da razão. E no meu contrato, inclusive, vai dizer quem é o meu superior, quem me contrata e o que eu devo fazer. Por isso, a dominação diz a quem e em que medida as pessoas devem obedecer. Weber vai dizer que esse é o tipo mais estável de dominação. Inclusive, a dominação racional legal é o tipo característico, é o tipo que vai sustentar as relações no Estado moderno. E a gente vai voltar a falar desse assunto quando nós chegarmos no tópico Estado. Vamos ver o que o Weber apontou como noção de política lá na Conferência Política como Vocação. Por política, compreendemos aqui apenas a direção ou a influência exercida sobre a direção de uma associação política, portanto, hoje, de um Estado. Política, para nós, é a aspiração à participação no poder ou a exercer influência na distribuição de poder, seja entre estados, seja no interior de um estado, entre os diversos grupos humanos que o Estado abarca. Então, vejam só, vocês já sabem o que é poder para o Weber. Poder é impor a sua vontade, beleza? Então, quem vai atuar na política é porque quer mandar. E mandar onde? Mandar no Estado. Diretamente ou indiretamente, quando está ali influindo nas decisões de quem manda, de quem controla o Estado. Então, aqui a gente retoma de forma forte e contundente aquela noção do poder político. Então, o poder político é o poder de quem controla o Estado. Então, a política relaciona-se ao desejo pelo poder político. Deu para entender, pessoal? Digam aí para mim. Então, política para Weber é uma atividade correlata ao controle do Estado. Então, quem controla, quem quer mandar, quem quer participar ali nesse mando do Estado. E para fechar melhor ainda este entendimento, é necessário que a gente saiba o que é Estado para Max Weber. Vejam o que o Weber define como Estado. A definição de Estado para Weber é praticamente consensual, é a definição de Estado.
ok? Quando a gente vai falar de Estado moderno, quando a gente fala de Estado, noção de Estado, a gente está falando de Weber. Por quê? Porque o Weber, ele se coloca a pergunta, o que é Estado? E para definir o que é Estado, ele busca identificar aquilo que só o Estado faz, que só o Estado pode fazer, ok? Muitas instituições sociais mandam. A família manda, a igreja, a religião manda, o Estado manda. Mas tem uma coisa que só o Estado pode fazer de forma legítima e a gente vai descobrir isso agora. Então vamos lá. Acompanhe aqui o que o Weber falou, não é a professora que está falando. A partir da terceira linha, aqui. Hoje, porém, temos de dizer que o Estado é uma comunidade humana que pretende com êxito, isso aqui, ó, pessoal, o que o Estado pretende com êxito? O monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território, ok? Note-se que território é uma das características do Estado. Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado permite. O Estado é considerado como a única fonte do direito de usar a violência. Aí, na sequência, nesse outro texto, que é o ensaio de sociologia, ele fala: daí, política para nós significa a participação no poder ou a luta para influir na distribuição de poder, seja entre estados ou entre grupos dentro de um estado. Percebam aqui, pessoal, a característica definidora do Estado para Weber é a possibilidade legítima de usar a força física ou usar a violência. Esse termo também vai se diferir a depender da banca que fizer uma questão para vocês, a depender da tradução. É o monopólio legítimo da violência, característica essencial, fundamental do Estado para Weber. É uma visão, é uma leitura que tem uma herança muito forte em Hobbes, no estado de natureza hobbesiano, na superação desse estado de natureza, quando os indivíduos confiam a sua segurança, confiam a possibilidade de sua proteção ao Estado. Então, o Estado toma para si essa atribuição que lhe é legítima. Só o Estado pode fazer ou aqueles que o Estado disser que pode fazer. Por exemplo, uma empresa de segurança. Sabe aquelas empresas que fazem segurança de banco, quando tem a reposição do dinheiro nos caixas eletrônicos e tem aqueles guardas, né, uniformizados, armados? Eles são legítimos para fazer aquela segurança, aquela atividade e eventualmente usar da força física caso haja uma tentativa de assalto sobre eles, porque eles têm uma atividade que é regulamentada pelo Estado. É diferente de uma milícia, por exemplo, é diferente de uma quadrilha, que não são legitimados pelo Estado, que não têm prerrogativa no direito para usar a violência. Lembrem lá de uma das nossas primeiras telas da aula de hoje que eu falei desse assunto, do uso da força física ser considerado legítimo ou não. E para o Weber só é legítimo no âmbito do Estado ou a quem o Estado delegar essa prerrogativa. E não é porque o Estado tem a prerrogativa do uso da violência, não é porque essa violência é considerada legítima que o Estado pode usar de qualquer forma. Para Weber, ele é o último recurso. E esse recurso serve para quê? Para garantir a ordem dentro de um determinado território, a ordem dentro do Estado. Por exemplo, vocês sabiam que quando vai acontecer uma manifestação, as pessoas que estão organizando esse ato devem informar de forma
anterior, informar com antecedência às autoridades públicas. Isso serve para que todo um esquema de segurança seja montado, tanto para resguardar aquelas pessoas que vão participar da manifestação, quanto para resguardar o entorno, a população local como um todo, a cidade, o patrimônio público. Se houver excesso por parte dos manifestantes, é possível e é considerado como legítimo que o Estado intervenha naquela situação para controlar o ato, para controlar as pessoas, controlar a manifestação. Espera-se isso do Estado. Entendem? Ah, professora, mas tem muita gente que vai dizer que há excessos nas abordagens, etc. e tal. Não estou falando que o conceito weberiano e a perspectiva do monopólio legítimo da violência sufoca qualquer possibilidade de crítica. Não estou falando isso. Eu estou fazendo a abordagem weberiana de Estado, estou mostrando para vocês qual é a prerrogativa do uso da força física para o Estado. Ela é possível, ela é o último recurso e ela é considerada legítima porque espera-se que o Estado nos proteja. Então, frisem isso, tá? A violência é considerada legítima e é o último recurso. Somente o Estado pode usar a violência em determinadas situações. A violência é um meio de se garantir o controle do Estado, ela não é um fim em si mesma. Ok, pessoal? Observando que o Weber fala do Estado moderno, do Estado racionalizado, uma segunda característica super importante para o Estado weberiano é a existência do corpo técnico qualificado, ou seja, do quadro técnico administrativo. Para Weber, o Estado moderno é fortemente caracterizado pela dominação das leis, pela dominação das normas, pelos processos, pela legalidade. E isso é básico para o Estado moderno weberiano. Então, se vocês virem em algum lugar, alguma prova escrito, perguntando qual é o tipo de dominação característico do Estado weberiano, é a dominação legal, racional legal. É importante observar que a dominação legal ela tem um caráter que é impessoal, porque a norma é fria, a norma é estatuída, ela é escrita. Então a gente obedece à lei, à norma, ao estatuto e não à pessoa. Eu não vou tirar o meu carro estacionado da vaga proibida porque o agente do Detran pediu, e sim porque é uma regra, porque é uma lei. O agente do Detran é um executor. Eu não estou obedecendo ao João, agente do Detran. Eu estou obedecendo à lei, eu estou obedecendo ao órgão regulador do trânsito. Entendem? Isso é muito interessante, isso é muito essencial para o entendimento da noção de Estado do Weber. Então pensem o seguinte, para o Weber, o Estado moderno tenta nos controlar por meio das normas, por meio das leis, por meio da regulação. Se todas as formas de controle racionais não funcionarem e houver uma situação anômica e houver uma situação de desordem, o Estado pode usar da violência física para restabelecer a ordem dentro de seu território. Entenderam? Então, pessoal, vamos reforçar aqui os nossos entendimentos sobre o conceito de Estado do Weber.
Para além do conceito weberiano de Estado, nós vimos, e é importante relembrar, que o Estado moderno, enquanto instituição política, é determinado por algumas condições, ou seja, esse Estado possui algumas características, que são: o Estado, instituição, deve possuir um povo, ou seja, um grupo de pessoas, uma população, uma representação étnica, cultural, uma nação, um grupo de pessoas que vão estar circunscritas, que vão estar determinadas em um território. Então, o Estado opera dentro de um território. Opera o quê? Políticas dentro daquele espaço. Determina a vida da sociedade, determina a vida do povo naquele território. Então, o Estado é territorialmente determinado, ele tem limites. Então, a sua abrangência, a sua atuação, o seu poder refere-se àquele limite territorial. Os estados possuem governo. Conceitualmente, nós aprendemos que governo é o conjunto de pessoas ou de órgãos que detêm o poder político no âmbito do Estado e que vão administrar o Estado e que vão executar as políticas públicas, ou seja, as políticas de interesse público dentro daquele Estado, ou seja, as políticas que vão afetar o povo daquele território. O governo, portanto, administra, executa políticas dentro do Estado. A última característica, e não menos importante, do Estado é a soberania. Soberania diz respeito à não intervenção nas ações estatais, não intervenção externa, e a soberania interna, no que diz respeito à normatização, ao regramento da vida em sociedade. Então, o governo atua naquele território, somente naquele território ele tem poder, ele não pode e não vai exercer poder sobre um território vizinho, sobre um estado vizinho. Então, o Estado é soberano neste sentido. Agora que nós relembramos todo o conjunto de conceitos weberianos sobre poder, sobre política, nós já nos situamos sobre o que é o Estado, nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que vai discutir a distribuição do poder dentro do Estado. Eu estou falando de como o governo vai funcionar dentro de um Estado. Para que a gente faça essa recapitulação, a gente vai relembrar o que são as formas de governo e os sistemas de governo. Vamos começar com as formas de governo. O que são formas de governo? São a maneira pela qual vai acontecer a determinação do governo, a escolha ou a não escolha do governo dentro de um Estado. Como vai se dar essa relação entre governo e governados? Na modernidade, quem nos inspira e orienta é o Maquiavel. De acordo com ele, lá na obra O Príncipe, todos os estados, todos os domínios que tiveram e têm poder sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Ou seja, pessoal, a classificação moderna sobre as formas de governo nos diz que nós temos dois modelos: as repúblicas e as monarquias. Então, quando eu falo de forma de governo, eu vou situar, eu vou me referir a como um governo é determinado dentro de um Estado. Como esse poder vai ser exercido e vai ser colaborativo, correlacionado com a sociedade, que vai influenciar, inclusive, a condução desse governo. Com certeza vocês já ouviram falar de monarquia na disciplina de História. Por isso, eu acredito que esta forma de governo não seja nenhuma novidade, nem apresente grandes dificuldades para vocês, meus alunos. Mas vamos recapitular rapidamente o que caracteriza esta forma de governo. A monarquia admite
formas absolutistas e constitucionais. No primeiro caso, predominante até o século XVIII, o poder do governante é vitalício e hereditário. Já no modelo constitucional, o poder do soberano é limitado pelo de outros órgãos, como parlamentos e gabinetes. E este é o ponto que mais vai interessar a nossa disciplina. O modelo de monarquia constitucional, ao interagir com o sistema de governo parlamentarismo. Estou antecipando aqui cenas dos próximos slides. Mas terceiro ano, a título de ilustração e de conhecimento mesmo, caso vocês não saibam, há 4 monarquias constitucionais no mundo. Vocês sabem quais são? Me respondam aí no chat online. Trouxe aqui a foto da rainha Elizabeth e do seu marido, o príncipe Philip. Vocês devem saber que ela ocupa o trono do Reino Unido, ela é rainha da Inglaterra há 60 anos, há mais de 60 anos, então ela tem uma longa jornada como monarca daquele país. E aí, pessoal, como é que tá no chat online? As 4 monarquias constitucionais que ainda existem no mundo são a do Reino Unido, como eu trouxe aqui na ilustração, o Canadá, o Japão e a Suécia. A segunda forma de governo, e é uma forma muito aproximada da nossa realidade, é a república. O modelo republicano é uma oposição à monarquia. A república manifesta a rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos. Nela, presidentes e primeiros ministros normalmente são eleitos por períodos determinados. A palavra república significa interesse público. Então, no modelo republicano, teoriza-se, entende-se que os governantes devem primar pelo interesse da coletividade e não pelos seus próprios interesses. Então, a república é um governo, é uma forma de governo que vai visar o interesse coletivo. Esta imagem aqui é uma representação que foi adotada durante a Revolução Francesa para ilustrar a República. Uma mulher com uma lamparina, uma tocha, iluminando aqui o seu arredor. Os sistemas de governo, complementarmente ao tema anterior que nós vimos, as formas de governo, vai traduzir a maneira como o governo vai se relacionar com os poderes. Melhor dizendo, como os poderes vão influenciar em maior ou menor grau a condução de um governo. Os sistemas de governo que nós temos são basicamente 2, o presidencialismo e o parlamentarismo. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de poderes, a gente está falando dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Poder executivo, o que vai administrar o Estado, o que vai efetivamente governar, expressar o governo. O poder legislativo, aquele que faz as leis, e o poder judiciário, aquele que julga o cumprimento das leis. Então, de que forma esses poderes vão interagir mais diretamente, o executivo e o legislativo, para a condução do governo?
O presidencialismo é o sistema de governo que vigora no Brasil. Então, ele é muito próximo da gente. Acredito que alguma das características que eu vou comentar aqui vocês já saibam. No presidencialismo, ocorrem eleições para a escolha do presidente. Essas eleições podem ser de forma direta, ou seja, com a participação dos cidadãos que possuem direitos políticos, ou indiretamente, em um outro modelo de escolha de presidente, com o direito de voto determinado anteriormente. É importante registrar que estas eleições ocorrem de forma periódica, de forma regular, e o mandato do presidente possui, portanto, um período determinado, um tempo determinado, um começo e um fim. O presidente exerce a função executiva, acumulando a chefia de Estado e a chefia de governo. Esses termos são muito importantes, terceiro ano. O presidente é o chefe do governo. Lembram do conceito de governo, né? Quem administra, quem governa, quem detém o poder político no âmbito do Estado. Então, é a figura do presidente no presidencialismo. O presidente é o chefe do poder executivo. Vejam quantas atribuições, hein? O presidente é o chefe do executivo, ele é o chefe de Estado, porque ele representa os interesses do Estado, e ele é o chefe de governo, porque ele é o sujeito que efetivamente administra o Estado. O presidente que escolhe os seus ministros. E no presidencialismo, há a independência entre os poderes, assim como nós vimos agora há pouco, né? A representação da Praça dos Três Poderes. Visto que as eleições para o Executivo e para o Legislativo acontecem de forma desvinculada. Nós temos pleitos eleitorais, né? Para a presidência e pleitos eleitorais para a Câmara, né? As câmaras, se eu estivesse me referindo à federal e às estaduais, mas eu quero me referir apenas à federal, né? À Câmara ou ao Senado. Então, há essa independência de poderes também na escolha, no pleito eleitoral, na concorrência. Não há uma disputa direta aqui pela chefia de governo, pela chefia do Estado. São características do parlamentarismo: forte interação entre os poderes legislativo e executivo. No parlamentarismo, esses poderes funcionam, né, operam de forma tão aproximada que chega a ser difícil de dissociar onde termina um e onde começa o outro, onde termina a possibilidade de legislar e a possibilidade de executar, o que já é bem diferente do caso do presidencialismo. Distinguem-se no parlamentarismo a figura do chefe de Estado da figura do chefe de governo. E aqui é importante, façam asterisco e chamem atenção na anotação de vocês. O parlamentarismo é um sistema de governo que aceita a convivência tanto com a monarquia, né, tanto com o monarca, quanto com o presidente. Vai conviver com essas figuras, pode conviver com essas figuras. Porém, quando há esta convivência, né, o monarca ou o presidente sempre vão ser chefes de Estado. Eles que vão representar os interesses do Estado. Já o chanceler ou o primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo, ele vai ser o chefe de governo, ele vai ser a pessoa que vai administrar. Então, eu vou ter a figura, né, o representante do Estado, e a gente vai ter o efetivo gestor do Estado. No parlamentarismo,
o governo é exercido no parlamento por meio de um gabinete. Ou seja, o primeiro-ministro ele é diretamente assessorado pelo seu gabinete. O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e por outros ministros. É interessante notar que no parlamentarismo há a possibilidade de dissolução desse gabinete. Chegamos ao final da nossa primeira aula de recuperação. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham conseguido se situar no conteúdo. Eu estou à disposição para ajudá-los a alcançar o sucesso, nesse desafio que é recuperar os conteúdos, recuperar a aprendizagem do primeiro trimestre. Então, desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.